muito polêmico, controverso, com grandes histórias. Ao longo desse programa eu vou te contar, mas antes, a gente não pode deixar de falar pelo começo, né? Ali, no início dos anos 90, o Emil Pinheiro, o antigo presidente, bicheiro, amigo do Castor de Andrade, o vídeo que a gente fez do Bangu, tava ali, ajudou muito na formação do elenco, foi campeão de 89. Ele que o Botafogo perdeu o título pro Flamengo, Campeonato Brasileiro de 92, e ele saiu, aí começou a reviravolta do Botafogo na década de 90. Em 93, o Botafogo fez um péssimo Campeonato Brasileiro, era para ter sido rebaixado, mas em contrapartida ganhou a Copa Conmebol, né? O seu único título oficial internacional, né? Que ninguém imaginava. Mas em 94 chegou então Carlos Augusto Montenegro, presidente do Botafogo, que foi muito importante ali na reconstrução do time e do Botafogo, vamos dizer assim. Até porque ele recuperou a sede de General Severiano. O Botafogo estava um tempo sem estar ali e já contratou alguns jogadores importantes para aquele Campeonato Brasileiro de 94, como Sérgio Manuel, ex-Santos, meio campista muito bom, a bola parada, que seria decisivo demais na campanha de 95. O zagueirão Gotardo, liderança e experiência, um cara vencedor por onde passou. O Wilson Goiano também, um lateral muito importante ali pro elenco de 95. E a principal estrela, Túlio Maravilha. O Botafogo quer cara totalmente nova em 94 e já apresenta as primeiras novidades, mas a temporada de caça aos craques está apenas começando. O primeiro a chegar foi o atacante Túlio, que deve ser a grande estrela do Botafogo em 94. 24 anos, consagrado, passe avaliado em $1,5 milhão de dólares. Ele que estava jogando no futebol da Suíça, no Sion, foi a grande estrela desse time do Botafogo de 94. Ninguém constrói futebol sozinho não, é com bastante união. Mas dá pra decidir? Vamos decidir, agora chegou a hora do matador. E fez um bom Campeonato Brasileiro, chegou até as quartas de final, caiu pro Atlético Mineiro, e o Túlio foi artilheiro do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro. Era só um aperitivo do que seria 1995. Já em 95, o Montenegro recheou um pouco mais o elenco e trouxe o zagueirão Gonçalves do futebol mexicano, Leandro Ávila, que estava no Vasco da Gama, foi emprestado para o Botafogo, Grotto também, e o atacante Donizete Pantera também, muito importante naquela campanha histórica de 95. No Campeonato Carioca, o Túlio mais uma vez repetindo a artilharia, mesmo o Botafogo não chegando à final, né? Ele fez 27 gols no Campeonato Carioca, um número absurdo demais. Nesse primeiro momento, os técnicos do Botafogo tinham sido Renato Trindade e Jair Pereira. Mas, no início do Campeonato Brasileiro, chegou o cara que pouca gente conhecia, era desconhecido aqui do cenário do futebol brasileiro, o técnico Paulo Autuori. Merece todas as reverências na história do Botafogo e do futebol brasileiro também, pelas conquistas que ele conquistou ao longo da sua carreira. E o Campeonato Brasileiro, de praxe, né, de 95, um regulamento doido, maluco, normal, né? Habitual da CBF. 24 times, 12 em cada grupo, até aí tranquilo, beleza. Mas passava para a fase decisiva o primeiro de cada grupo, do A e do B, no retorno e retorno. Então eram 4 times. Só que na classificação geral, se você pegar a tabela, teve time que fez campanha melhor do que Fluminense, do próprio Botafogo, e não foi para a fase decisiva, porque não foi o primeiro colocado do grupo correspondente. É um campeonato muito doido, né? Regulamento maluco. Pra ter noção, você podia ir mal na primeira fase ali e depois na volta ser o primeiro colocado que você ia pra fase decisiva. Totalmente sem critérios. Graças a Deus mudou um pouco isso, né? A estreia do Botafogo foi contra o Vitória. O Botafogo até começou bem, abrindo 2-0 no placar. Gol do Túlio Maravilha, mas logo depois cedeu o empate. O Botafogo teve grandes jogos contra o Grêmio, vitória no Olímpico, 3-2. Contra o São Paulo no Morumbi, 2-0. Venceu o Sport também na Ilha do Retiro por 2-1. Venceu o Atlético Mineiro, freguês histórico do Botafogo, por 5-0. E não perdeu nenhum clássico nesse Campeonato Brasileiro. Venceu o Flamengo por 3-1 no Castelão. Amarrotada de gente. Vai partir pra cima da marcação de Leonardo. O Túlio fica aguardando, marcado pelo Cláudio, cruzamento pro Túlio, meteu a cabeça. Gol! Faz a sua graça. Um direito a gol do Túlio Maravilha, claro. Venceu o Vasco por 2-0. Não vencia em Campeonatos Brasileiros há mais de 10 anos. Um retrospecto muito bom do Botafogo, que chegava com moral, né? Ganhando cancha no elenco. E o Botafogo conseguiu uma das 4
vagas para semifinal por ter feito a segunda etapa muito boa, né? Fez 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 12 jogos. Fez 22 gols e 6 gols sofridos em 12 jogos. Excelente retrospecto, ainda mais pelo time que estava sendo montado com Wagner no gol, que aí foi bastante contestado em 94, mas em 95 no Brasileiro garantiu muitos jogos ali, principalmente a final contra o Santos no Pacaembu. Tinha uma dupla muito forte na defesa com Gotardo e Gonçalves, e a dupla de ataque também poderosíssima com Donizete e Túlio Maravilha. Tinha umas jovens promessas surgindo muito bem, como o Iranildo, ele mesmo, o Iranildo Chuchu, que depois foi brilhar no Flamengo. E o Beto, né? Meio campista muito forte, jogava com a camisa 10 do Botafogo, né? Era jovem, tinha uma força física, cheirava muito bem, né? Depois brilhou em todos os times do Rio também, no Fluminense, no Vasco, no Flamengo também. E o principal, né? O Botafogo tinha um elenco com várias lideranças, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? No Botafogo. É um time que tinha uns problemas internos ali por questões de atraso de salários. Isso aí gerou até uma rixa entre os jogadores, porque o Túlio recebia o salário integral do patrocinador, a Sevenap. E os outros jogadores, eles não recebiam, né? Ficavam um tempo sem receber. Mesmo assim, né? Ali internamente o grupo soube muito bem gerir isso, né? Tinha as histórias que o Gotardo não falava com o Túlio, mas dentro de campo os caras resolviam. Isso que era o mais importante, né? Tá aí provado a idolatria dos dois depois, né? Torcedores mirins pegavam carona nos pais. As fãs do artilheiro Túlio esperavam por um autógrafo do ídolo, cheias de entusiasmo. Paixão louca, tem mais de 300 fotos dele, minha agenda é repleta de Túlio de cima a baixo. E o Botafogo então chegou à semifinal contra o Cruzeiro, né? Tinha também um time muito bom, né? E no primeiro jogo, para você ter noção, o Túlio não estava ainda nas suas melhores condições físicas, né? Aí que teve outro problema interno, né? Que o Montenegro trouxe um preparador físico fora do Botafogo, né? Desmerecendo os médicos ali daquele momento. Isso aí gerou um mal-estar, mas foi contornado. O Túlio foi para campo, fez o gol do Botafogo. Boa vantagem. Olha o Túlio, olho no lance. Do Botafogo! Foi ele! Túlio! O craque artilheiro da camisa número 7. O Cruzeiro também fez um gol, né, com o Paulinho, terminou 1-1. O Botafogo ia decidir no Maracanã, foi um jogo nervoso, né? O Botafogo teve inúmeras chances, bolas na trave. O Cruzeiro também teve oportunidade de marcar o seu gol, né? Que seria o gol da classificação para a final, né? Mesmo assim, o Botafogo conseguiu depois segurar, né? Com o Wagner também, fazendo um campeonato brilhante e sendo muito importante pro Botafogo, né? E o Botafogo chegou à final, né? Contra o Santos, né? Do Giovani. O Santos que tava com uma moral lá em cima. Tem eliminado de virada o Fluminense. Um dos jogos mais épicos da história do Campeonato Brasileiro. E o favorito era o Santos, né? Todo mundo colocava o Santos como o favorito. E fatos curiosos, antes do primeiro jogo contra o Santos da final, o Túlio chegava a ser o 100º jogo pelo Botafogo. E o Iranildo, né, recebeu uma Brasília amarela, né, em homenagem ali à música, né, dos Mamonas Assassinos. Tem até uma reportagem muito bacana, né, feita com ele, né, que era uma das jovens promessas ali do Botafogo e foi importante, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo no primeiro jogo fez valer o mando de campo, né, venceu por 2-1, gol do Wilson Gotardo e do Túlio Maravilha, do Santos do Giovani, né. O Botafogo teve chance de marcar mais gols, como também o Santos, né? Mas ficou nesse resultado 2-1. Mas por incrível que pareça, quem saiu comemorando do estádio foi a torcida do Santos e os jogadores do Santos. Os jogadores do Santos comemoraram a derrota. Tinham certeza que iam virar o placar na segunda partida no Pacaembu. Em nossa casa, com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que a tendência que o Santos fez. Eles estão se achando autossuficiente, achando que vai ganhar do Botafogo fácil lá dentro do Pacaembu. Tomara que ele continue pensando assim, que eles vão ter a resposta que merecem. Nunca vi equipes comemorarem derrota. Isso que é o mais louco, né? Porque eles achavam que iriam reverter o resultado, o placar, que fizeram a mesma coisa contra o Fluminense. Por isso que o Túlio Maravilha, numa declaração, diz que nós não somos Fluminense, nós não somos Fluminense, nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Em alusão a todas essas provocações que
estavam naquele momento de Botafogo, Santos e Fluminense. Em mais um momento, na final, o Donizete estava longe das suas condições físicas ali no segundo jogo. Recorreu de novo ao Filé, né, o preparador físico. Os médicos ali de novo não curtiram muito, né, não gostaram. Mas foi contornado, tal, beleza. Donizete foi para campo, né, no segundo jogo, que foi no dia 17 de dezembro de 1995, uma final no Pacaembu amarrotado de gente, uma expectativa tremenda, né, do Santos, que não ganhava um título também há bastante tempo. Tinha no Giovani a sua principal estrela ali, mas era um time muito bom, Camando Caia, Robert, Narciso, tinha o Edinho, filho do Pelé, tinha o Jameli também, um baita time muito bom, importante também. O grande momento, acho que, do Túlio Maravilha com a camisa do Botafogo, né? Primeiro gol da partida, né? Num gol que ele tava impedido, né? Túlio, Donizete, Gonçalves, todo mundo por lá, o cruzamento, Jamir. Túlio vai fazer! Gol! Vamos ver o lance do Túlio que o Arnaldo estava esperando aí para definir. No momento da cabeçada, o Túlio tá na frente. Se tá na frente, é impedimento. Veja aí. E ele comemora comendo a grama, provocando o Santos, pescando peixe e tal. Tudo isso ia despertando ainda mais idolatria, né, ao Túlio, pro Botafogo, né, pra torcida do Botafogo, por ele estar comprando barulho. E nesse jogo também, como eu falei, o Donizete estava longe das suas condições físicas. Então o Túlio teve que correr por ele e pelo Donizete. Pra você ter noção, nesse jogo, o Túlio fez 7 faltas. Nada normal, né? Para um atacante cometer 7 faltas num jogo, porque o Túlio tava voltando muito, marcando, coisa que era o Donizete fazia, né? Mas o Donizete estava longe das suas condições físicas. Então o Túlio teve esse papel, né? No segundo tempo, no gol do Santos de empate, o gol foi irregular, né? Porque o jogador carregou a bola com o braço e sobrou pro Marcelo Passos, que fuzilou, marcou o gol sem chance pro Wagner, dando um empate pro Santos. O Santos precisava de mais um gol para dar um clima hostil ainda mais pro Pacaembu, né? Pressionou, né? Teve o lance do jogo pra mim, né? Uma falta que o Camando Caia fez de cabeça, só que o juiz anulou, né? Só que ele não estava impedido, estava em posição regular, né? O gol que era para ser validado não estava impedido. E os outros 2 gols da partida, que eram para ter sido anulados, foram validados. Se ele tá com o braço levantado, é porque ele tá dando impedimento. Acho que... Se tá dando impedimento... Camando Caia. Ele tá lá na posição do Márcio, olha lá. Ele deu o impedimento no Camando Caia e foi o Camando Caia quem fez. Pra tu ver essa loucura que foi uma péssima arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, com toda a justificativa, o Santos tem todo o direito de reclamar, porque isso aí tirou o título do Santos, né? Mas não tira os méritos do Botafogo, que fez uma grande campanha, né? Soube muito bem também segurar o Santos, né, numa pressão absurda. O Wagner fez 2 defesaças, né? São Wagner, aí que ele se consagrou também de vez, né? E dando então o último título pro Botafogo, né? Em 1995. O braço acabou! Acabou no Pacaembu! A festa do Botafogo é sua! O Botafogo não ganha nada relevante desde esse ano. Vamos para 2024, né? 29 anos, fica aí nesse ponto de interrogação, né? O Túlio, que saiu com 23 gols em 25 jogos nesse Campeonato Brasileiro, média absurda. Na temporada, pelo Botafogo, ele fez 50 gols em 52 jogos. E no ano, juntando seleção brasileira, ele fez 63 gols em 64 jogos. Isso mesmo, o cara em um ano fez 63 gols. Não à toa, ele é ídolo, idolatrado pela torcida com toda a razão. Mesmo depois ele saindo de forma muito ruim do clube, né? Que ele foi jogar no Corinthians, né? Coisa que a gente já pode falar, não. E depois que os principais jogadores fizeram, o Túlio saiu, foi pro Corinthians, saiu de forma muito ruim do clube naquele momento. O Wagner continuou, né? Um goleiro importante, histórico do Botafogo dos anos 90. O Gotardo também saiu, foi ser campeão no Cruzeiro, depois no Sport. O Gonçalves, zagueiro importante, depois retornou também, jogador de Copa do Mundo, não tem nem que questionar, né? Leandro Ávila saiu, foi jogar no Flamengo, fazer uma história brilhante ali. Sérgio Manuel saiu, mas teve várias idas e vindas, né? Iranido foi brilhar no Flamengo também. O Beto saiu, foi jogar no futebol italiano. Depois jogou em vários times, e principalmente no Flamengo e no Vasco da Gama. O Donizete foi brilhar no Vasco também. Fez uma baita dupla com o Luizão.
mostrando toda a força do Botafogo, não. Paulo Tuori depois foi ser técnico do Flamengo, rodou também em vários times, campeão mundial aí com o São Paulo, outro técnico muito importante, né? Campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Prêmio Bola de Prata o Botafogo teve o Wagner, o goleirão, né? Com toda a justiça. Leandro Ávila, na cabeça de área ali, meio campista. E a dupla de ataque, né? Donizete e Túlio, os dois bolas de prata. Bola de ouro ficou com o Giovani. Mas fica aqui o registro desse grande programa aí, em homenagem ao Botafogo de 95. Eu sei que muita gente aí vai falar que foi roubado isso aqui, mas o que fica é o registro final, né? Deixa aí sua opinião nos comentários para novos programas, né? Que ao longo dos dias eu vou respondendo todo mundo aí. Curta, compartilha, fortalece aí que a gente vem crescendo bastante, hein? Valeu, até a próxima. Teve uma vez que eu resolvi homenagear a torcida, foi uma maluquice, levei alguns jogadores, inclusive o Túlio, que estava suspenso no jogo, acho que o jogo contra o Bahia, na arquibancada, e foi uma loucura. E apesar de terem algumas seguranças para os jogadores, eu não precisava, eu sempre me entendia com a torcida, mas foi uma confusão muito grande. E eu falava, torcida, olha o gol lá, e eles ficavam olhando para nós, o jogo tá lá, não é que... E o pessoal fez um cerco e salvou, e o Túlio teve que ir para as cadeiras e sair dali, porque senão ia ser um inferno.